Olá, seja muito bem-vindo ao canal Leão de Judá. Neste vídeo descobriremos o sentido da vida e traremos também uma reflexão sobre a fragilidade da vida humana e a eternidade com Deus. Desde já pedimos para você ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Se você não é inscrito, clique em inscrever-se e se gostar deste vídeo, clique no joinha para fortalecer o nosso canal. Vamos concentrar os nossos corações num ponto crucial, o ápice da narrativa sagrada registrada durante a jornada dos israelitas. Este período, marcado pela peregrinação do deserto, coincide intimamente com um momento de profundo pesar pessoal para Moisés. A perda de sua irmã Miriam e de seu irmão Aaron, que serviu como sumo sacerdote, ocorreu enquanto liderava a geração que testemunhou os poderosos feitos de Deus no Egito e a travessia do Mar Vermelho em terra seca. Eles não cruzaram o Jordão rumo à terra prometida, mas em vez disso foram os filhos nascidos do crisol do deserto, que entraram na terra fluente de leite e mel. Entre os muitos que antes eram escravos no Egito, apenas Caleb, filho de Jefune, e Josué, filho de Freira, receberam autorização do Todo-Poderoso para pisar na terra prometida. Moisés, o grande líder e legislador, enfrentou essa época de profunda perda pessoal, não apenas lamentando seus irmãos, mas também suportando a dor de ver sua geração passar um por um sem reivindicar a terra prometida. No limiar de Canaã, o limite que ele mesmo não foi ordenado a cruzar, Moisés, diante da história, olhou para um futuro na qual ele não entraria. Resumiu-se como um homem que havia aceitado sua própria mortalidade e a justiça inabalável de Deus. Ao final dessa passagem, enquanto estava no precipício da história, olhando para um futuro que não testemunharia, ele resumiu-se como alguém que havia chegado a um acordo com a sua própria mortalidade e a justiça inabalável de Deus. Agora permita-me compartilhar alguns versículos da oração de Moisés durante esse período. Senhor, Tu tens sido a nossa morada em todas as gerações. Antes que as montanhas fossem trazidas à luz, desde a eternidade até a eternidade, Tu és Deus. Transformas o homem em destruição e dizes: Voltai, filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são apenas como ontem quando passa, e como uma vigília noturna. Tu os levas como uma inundação, são com um sono. Pela manhã, são como a relva que cresce. Passamos por essa passagem enquanto refletimos sobre os momentos finais. Salmos 90, versículo 15. Senhor, Tu tens sido a nossa morada em todas as gerações. Antes que as montanhas fossem trazidas à luz, desde a eternidade até a eternidade, Tu és Deus. Este homem, este profeta, este grande líder Moisés, ao ver seus amigos, colegas, parentes partirem, encontra conforto em saber que, quem quer que venha e vá, seu Deus está sempre lá, como um lar eterno. Neste momento de contemplação sobre a morte, seu coração se eleva em oração para Deus, encontrando conforto, uma prática que todos nós devemos realizar diariamente, lembrando-nos da eternidade de Deus, contrastada com a natureza temporária da vida humana. Há milhares de anos antes de você e eu nascermos, bilhões de pessoas vieram e foram, e Deus tem sido uma morada para cada uma delas. Ele é Deus de todas as gerações, e mesmo que, quando partimos dessa terra, Ele continua a ser o Deus das gerações, atendendo às miríades de pessoas que assistem e o ouvem. Em breve, apenas um de nós permanecerá nessa terra, passando para a eternidade. Quem vem e vai, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, e essa divindade é o lar de seu povo. Este salmo serve como uma meditação sobre a natureza eterna de Deus, contrastando com a fragilidade da vida humana. O Salmo 93 destaca: Tu transformas o homem em destruição, e dizes: Devolvei, filho dos homens. A tradução ampliada deste versículo afirma que Deus transforma o homem de volta ao pó, dizendo: Voltai para a terra, ó filho dos homens mortais. Este versículo ressoa com o julgamento sobre Adão em Gênesis versículo 3, que diz assim: lembrando-nos do destino comum de todos os seres humanos.
Este versículo se encontra no versículo 19 do capítulo 3. Do pó você é, e ao pó retornará. Revela o poder de Deus sobre a vida e a morte, enfatizando a natureza passageira da vida humana em contraste com a eternidade de Deus. A parábola do rico insensato compartilhada por Jesus em Lucas, capítulo 12, do versículo 16 a 21, enfatiza a incerteza da vida. O homem rico, focado em sua riqueza e conforto, é confrontado com a realidade de que sua vida será exigida naquela mesma noite. Isso serve como um lembrete contundente de que, apesar de os planos e controle percebido, a duração da vida não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. A parábola destaca a loucura de colocar a sua segurança, riquezas e tudo em bens materiais, sublinhando a incerteza da vida e a importância de considerar a espiritualidade e a necessidade dos outros. A verdade é que os jovens e os idosos, os saudáveis e os doentes, todos encontrarão o mesmo destino, a morte. Deus é tanto aquele que dá a vida quanto aquele que retira. Somos seres frágeis e, apesar da ilusão e a força e a durabilidade que muitas vezes carregamos, a realidade é que todos nós enfrentaremos a fragilidade. À medida que envelhecemos, essa fragilidade se torna mais evidente, e mais cedo ou mais tarde Deus nos chamará para casa e a morte nos levará a todos. Não perdamos a vista e a fragilidade humana, seja a dos outros e a nossa própria. A transitoriedade da vida é um tema comum na literatura sapiencial, lembrando-nos da importância de viver em sintonia com o eterno, reconhecendo os limites da nossa influência sobre o nosso destino. Este tema também nos chama à humildade e à reverência diante de Deus, reconhecendo nossas próprias limitações e da soberania divina. Moisés, ao refletir sobre a natureza do tempo em relação a Deus, no Salmo 94, destaca que 1000 anos, que podem parecer uma extensa duração na história humana, são como um único dia para Deus. Ele sugere que a perspectiva divina transcende a progressão linear do tempo que experimentamos. Os caminhos e pensamentos de Deus estão além dos nossos, e mesmo que pertencemos ou como longo é apenas um momento para Ele. Essa visão atemporal coloca toda a história humana em perspectiva, destacando o poder e a transcendência de Deus sobre o tempo. Mesmo que tenhamos mais 50 anos nessa terra, é apenas um momento no contexto do tempo divino, que é agora, hoje não é amanhã. Essa declaração coloca a história humana em perspectiva, ressaltando que o império ascende e cai, gerações vêm e vão, mas para Deus, esses são meros momentos. Sublinha a insignificância das nossas próprias conquistas, quanto às vistas diante do plano e do fundo da eternidade divina. A verdade é que, um dia, todos seremos esquecidos, independente de quão grandiosas sejam as nossas realizações. Existiremos em qualquer céu ou inferno, e como o Salmo 93 exige, devemos abraçar a humanidade diante da nossa mortalidade. O Salmo 94, por sua vez, nos chama à humildade em relação ao nosso lugar no tempo, desafiando-nos a reconhecer a vastidão do tempo divino e reconsiderar nosso próprio significado à luz eterna da eternidade de Deus, sugerindo uma renúncia à arrogância humana e à ansiedade diante da passagem do tempo. Encoraja a confiança do Deus eterno. No Salmo 90, versículo 5, a descrição de Deus afastando vidas como uma inundação destaca o poder avassalador de Deus sobre a vida. A analogia com uma inundação, uma força poderosa da natureza, e ilustra a falta de controle humano diante do poder de Deus. Isso enfatiza a inabalável e abrangente poder de Deus sobre a vida frágil dos seres humanos. A promessa de que o Senhor é uma morada em todas as gerações, conforme expresso no Salmo 90, proporciona um consolo para os crentes. O fundamento de Deus permanece seguro e Ele conhece aqueles que são seus. A passagem de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, reforça essa confiança.
lembrando-nos de que o Senhor conhece suas ovelhas e assegura aqueles que são seus. A ênfase na voz do Senhor em João, capítulo 10, versículo 27, destaca a certeza da relação entre Deus e o seu povo. Essa voz oferece segurança de pertencer a Deus, de seguir seu chamado e de confiar na promessa da vida eterna. O Salmo 90 sublinha que Deus é a morada dos crentes, proporcionando uma sensação de lar e segurança. A palavra final destaca a expectativa da sensação de estar em casa no céu. O Salmo 90 nos lembra de que o Senhor é a morada em todas as gerações e o céu é o lugar onde o Pai Celestial habita. A promessa de estar em casa no céu é descrita como um sentimento de completa paz, segurança, proteção e cercado pelo amor de Deus e de seus irmãos crentes. Neste seu contexto, a sensação de estar em casa no céu é comparada à sensação do conforto, aceitação, amor que experimentamos em casa na terra. O céu é descrito como o lugar onde finalmente nos seremos e se sentiremos em casa, seremos tão amados e teremos uma comunhão e uma completa paz. Essa visão proporciona uma perspectiva acolhedora da vida eterna para os crentes. Este vídeo, ele é um vídeo muito informativo. Tem muita coisa que a gente vê tanto nas histórias antigas, através de Moisés, como as que a gente pode estar contemplando nos dias de hoje. Tanto esses salmos que a gente estudou aqui, quanto as histórias de Moisés, nós estamos vivendo tanto o passado como o presente e também o futuro. Deus, ele é o Deus do ontem, ele é o Deus do hoje e ele será o Deus para todo sempre. Se esse vídeo tocou o seu coração, você tem algo a comentar, que você venha aqui embaixo no comentário e fale para nós o que o Espírito Santo tocou em seu coração. Se você curtiu este vídeo, vem aqui no joinha, clique no joinha para fortalecer ao nosso canal. Não perca ao próximo vídeo, clique no sininho para não perder o próximo conteúdo. Desde já agradecemos pela atenção e até o próximo vídeo.